Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. Eu acabei de ler um livro chamado Quando Paramos de Entender o Mundo. Quando deixamos de entender o mundo. Acho que é esse o título. Agora teria que conferir. Fiquei um pouco confuso. Benjamin Labatut. Muito bom, um chileno. Fiquei impressionado. Assim, eu li o livro parei de ler o que estava lendo e comecei a ler e não consegui mais parar. E eu acho que eu li o livro em um dia ou dois, sei lá. E já estou lendo outro, chama-se A Pedra da Loucura. E gostei muito. Né? E ele me deixou... Engraçado como é que ele... Evidentemente, eu percebi isso logo de cara. Ele se encaixa muito com as minhas últimas leituras, as minhas últimas pesquisas em filosofia, né? As minhas, digamos, investigações. Né? E foi muito útil por isso, né? Porque me deu uma luz assim, interessante. Né? Aliás, uma outra coisa também que eu queria dizer nesse vídeo é que esta semana eu começo a gravar as minhas... Eu não gosto de usar o termo aula, tá? Mas simplifica muita coisa, né? Também não gosto de usar o termo curso, mas enfim, as aulas do meu curso Meditando com Descartes, que já está há muito tempo disponível lá na internet. Ainda não fiz um livro digital, mas vou fazer, né? Provavelmente depois que eu gravar essas aulas. Eu acho que se chamar de curso eu acho muito ruim, porque inclusive parece uma coisa que vai ser definitiva e fechada. Eu acho melhor, até se fosse para chamar de alguma coisa, poderia chamar de seminário, né? Mas que também não é o caso, porque eu acho que seminário de um só não existe. Enfim, né? Eu pretendo voltar a esse tema várias vezes, né? A coisa do meditar com Descartes, né? E provavelmente terei coisas a acrescentar. Enfim, é um tema que me é muito caro, né? Enfim, né? Me aguardem que essa semana, provavelmente amanhã mesmo eu já começo, e não sei quantos vou fazer por dia, serão vídeos, que eu também não sei que duração vão ter. Não quero nunca me estender muito, mas também não vou ficar picotando, né? Sabe? Provavelmente serão 16 ou 17 vídeos dentro de uma única playlist chamada Meditando com Descartes. E essa leitura, esse livro, me ajudou em algumas coisas que vão me obrigar, inclusive, a improvisar em cima do texto que está lá. Porque o texto já existe, mas, claro que quando você relê novas ideias surgem, etc. Né? Porque é interessantíssimo a física quântica, né? Que é o tema do Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut. E eu já tinha tido algumas intuições que não acho que sejam exatamente originais, provavelmente não são, mas é engraçado que quando você diz que a física quântica, quer dizer, a realidade no seu nível subatômico trabalha com possibilidade, meu Deus, isso já está intuído lá há 2.500 anos atrás por Aristóteles, né? Nós passamos os últimos 2.500 anos discutindo, pensando qual vamos dizer assim, o estatuto, ou mesmo a densidade ontológica da potência como pensada por Aristóteles, né? Quer dizer, para Aristóteles você tinha ato e potência. Com esse conceito de ato e potência, ele resolvia o problemão, o paradoxo do não ser. O não ser não é. Mas as coisas que são, elas estão mergulhadas num campo de possibilidades que é atualizado na sua relação com o mundo. Eu estou aqui, claro, essa não é exatamente a explicação de Aristóteles, nas palavras e termos de Aristóteles.
Mas é isso que ele está dizendo, basicamente é isso que ele está dizendo, para uma compreensão hoje aos nossos olhos modernos, né? E faz absolutamente sentido isso, a gente percebe isso. Mas onde é que está esse campo de possibilidade, né? Onde existe esse campo de possibilidade? Será que ele é uma coisa meramente mental? Será que ele envolve a realidade? De fato, a realidade já está, a possibilidade das coisas serem já estão dadas materialmente nas coisas ali propriamente, ou seria isso um esquema meramente mental? Né? Essa eu acho que é a grande questão subjacente, né, por toda a filosofia, né? Descartes tem um momento brilhante que é o pedaço de cera, né, onde ele acompanha, eu gosto de usar essa expressão, as vicissitudes de um pedaço de cera sendo derretido à chama de uma vela. É um momento um dos momentos mais lindos, talvez o momento mais lindo da filosofia, né, como texto. E trata exatamente disso, né, da visão do campo de possibilidades na realidade, né? Mas, novamente, quer dizer assim, e ali, pela primeira vez, você percebe essa interseção entre a mente e a realidade na percepção daquilo que não é propriamente sensível, mas é próprio da realidade. Não sei se vocês acompanharam aqui a coisa, né? Quer dizer, é próprio da realidade, mas não é exatamente sensível nas dimensões que a sensibilidade está submetida. A sensibilidade está mais ou menos, né? Não vamos falar de exceções, mas trivialmente a sensibilidade ela é adequada à tridimensionalidade, né? E aí você percebe, nesse momento magistral da filosofia, que Descartes parece que está vendo algo que não é visível, está vendo com os olhos do espírito, como ele próprio diria, né? E aí é exatamente disso que a física quântica vai tratar nas suas equações, né? Dessa dimensão que é matematizável, mas não é visível até no sentido mesmo de intuível. Pelo menos não era, não é? Ou não era num primeiro momento, sabe? E aí a gente tem que entrar com o Wittgenstein também no meio, que é um cara que está nessa roda, né? É impressionante esse momento da trajetória da humanidade, que é essa passagem do século XIX para o XX, esses 25, 30 primeiros anos do século XX, são uma loucura. Um dia a gente ainda vai falar aqui sobre isso, é um dos meus temas favoritos de conversa, esses 30 primeiros anos, né? Mas aí é muito interessante, quer dizer assim, porque aí você vai ter com Schrödinger, né, não sei se é assim que fala, né, e o Heisenberg, sobretudo, e o Bohr, são nomes estranhos para mim, apesar de eu ter lido muito há anos sobre isso, eu não sei exatamente a pronúncia. O Heisenberg me parece estar certo. Mas, enfim, esses caras chegam a equações onde eles vão expor ou perceber ou intuir que essa dimensão das possibilidades ultrapassa a dimensão tridimensional. Pede uma outra geometria, uma geometria que não é tridimensional, equações que não, quer dizer, equações que não vão mais tratar de um mundo puramente tridimensional, porque são as dimensões do possível, onde aquilo que está em potência vai aparecer,
Quer dizer, porque o que está em potência também está dado na realidade, é um dado do real, não é um dado puramente mental. É essa que é a grande sacada, né? Eu acho. E aí hoje me ocorreu aqui uma ideia que eu fiquei aqui meio deslumbrado com ela. Porque quando a gente está tratando de possibilidade, tá? A gente já não está mais lidando com o puro entendimento. Nós já estamos ingressando na dimensão da vontade. Quer dizer assim, para lidar com essa dimensão quântica, a gente tem que introduzir não só o entendimento, ou se você preferir a razão, mas também a vontade. E a gente tem a nossa, que até onde eu percebo, a nossa teoria da vontade, ela é muito exígua. Assim, a gente fala da vontade muito mais na dimensão ética, na dimensão moral, na dimensão, às vezes, até psicológica, né? Freud é o primeiro cara que eu acho que vai botar o pé aí. Eu tenho tido também umas sacadas em relação a Freud, que depois eu quero partilhar, muito interessantes. Freud é realmente um cara revolucionário em muitos aspectos, sobretudo porque, na minha percepção, ele dá continuidade a Descartes. De uma maneira que não, eu vou dizer qualquer dia desses aqui, provavelmente vocês vão ouvir isso como uma novidade. Mas, enfim, nós estamos na dimensão da vontade, quando tratamos dessa física quântica que está lidando com possibilidade, né? E outra coisa que é muito interessante, extremamente atraente, é que quando você diz, né, de uma maneira muito genérica, que o observador interfere no objeto observado, que parece um problemaço, não é um problemaço epistemológico, não é um limite, como pretenderam, inclusive, os autores, porque eles estão trabalhando com uma filosofia muito velha, inclusive, e muito ruim, que é Schopenhauer, que é Kant, que é Hegel. Eles são herdeiros orgulhosos de uma filosofia que é muito ruim. Então, eu não vejo aí um limite. O que acontece é o seguinte, né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: a coisa em si não é acessível. Ele está repetindo Kant, porque quando você vai lidar com a coisa em si, você a altera. Não há coisa em si. E o mundo é puramente relacional. É isso que, vamos dizer assim, eles estão vendo, mas não conseguem dizer por conta da filosofia ruim que os está cegando. É interessante esse aspecto. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo uma verdade, tá? Mas isso é uma hipótese que me ocorreu a partir da leitura do Benjamin e que eu estou partilhando com vocês absolutamente extasiado, né? Porque é incrível isso, né? Como é que uma filosofia ruim impede as pessoas de verem o que elas mesmas estão produzindo, entender o que elas mesmas estão produzindo. Ou eles estão percebendo aquilo que é mais ou menos óbvio, né? Que o mundo é puramente relacional. O ser é puramente relacional. Então não existe coisa em si. A coisa em si não existe. A coisa em si é coisa morta, que já não se relaciona. Quer dizer, ainda que permaneça, né? Porque aí é o momento dos verbes, né? Diria Augusto dos Anjos, ou mesmo Machado de Assis, na abertura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro dedicado aos verbes, né? Mas, enfim, esse aspecto é o aspecto que ultimamente tem me fascinado muito, essa noção perfeita de que o ser é relacional, né? Que
tudo está interagindo com tudo. Então, na verdade, não existe um ser em si, uma coisa em si. E é desse sentido que eu acho que a gente deve entender a ilusão do ego. Não que o ego seja uma ilusão, mas o ego como uma coisa em si, que ele se pretenda, o ego, quando se pretende uma coisa em si, o ego como pura expressão de egoísmo, ele é também ele não só é nocivo para nós próprios, quanto para os outros, aí sim eu consigo entender como uma ilusão, como pretendem certas tradições, não só filosóficas, mas também religiosas, né? Já estou com 16 minutos aqui de fala. Então, nem sei exatamente em qual das minhas playlists eu vou incluir esse vídeo, né? Não sei se disse no começo, mas digo no fim. Feliz Natal a todos, né? Espero que esse ano novo também, que logo começará, seja um ano interessante para todos nós. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que tem bastante insight aqui nessa nossa conversa de hoje, né? E uma promessa de uma porção de vídeos aí pela frente, né? Espero que vocês tenham gostado. Ninguém comentou que eu saiba, ou comentou. Acho que a Dorila comentou, agora eu não me lembro. Mas, enfim, a leitura dos meus poemas, sabe? Espero que tenham gostado da minha brincadeira com a luz, né? Enfim, eu vou voltar a fazer essas leituras. Eu gostei muito. Às vezes eu erro. É mais fácil falar do que ler, né? A gente está muito mais submetido, ainda mais um texto que você não quer errar. Mas, enfim, essa despedida está muito longa. Chega. Boa noite e até a próxima.